Salve, salve galera do QuestaCast, aqui Rogério Baraquê, tô aqui na Casa da Juventude, aqui do lado da Estação Ferroviária, na 8ª Conferência de Cultura de Botucatu, 8ª já, hein? Um evento super importante, super bacana para a nossa cultura da cidade, entre várias coisas que aconteceram. A gente teve painéis, né? Conversas entre secretários de cultura, os anteriores e atual. A gente teve dinâmicas com pessoas que vieram de outras cidades para trazer aqui uma visão para a gente sobre essa questão da cultura, que não é só, cultura não é só arte, né? Cultura não é só música, literatura, teatro, cinema. Cultura é muito mais, né? Cultura é tudo que envolve a gente, tudo, a nossa linguagem, o que a gente come, o que a gente veste, tudo isso é cultura. E a proposta desse evento aqui é começar o Plano Municipal de Cultura, que é uma lei que vai reger todas as diretrizes culturais aqui da cidade de Botucatu, que vai ser elaborado pelo nosso conselho, que vai ser eleito hoje. Hoje é o último dia, mas foram 4 dias, 3 dias anteriores a esse, né? Mais o de hoje, 4 dias muito intensos aí de atividades. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para você do que aconteceu. Bom, estamos aqui com a Gabriela Lopes, que faz parte da Secretaria de Cultura, e vou te pedir para contar um pouquinho da tua história primeiro. Pode ser bem resumido assim. Bom, Rogério, meu nome é Gabriela, tenho 22 anos de idade, 4 anos de secretaria, sou servidora concursada. A cultura que me escolheu, não eu que escolhi a cultura. Quando eu passei no meu concurso, eu pude ter a oportunidade de ir para outras 2 secretarias, mas a cultura você começou em outras secretarias? Não comecei. Quando eu passei no concurso, me deram a opção dentro do setor responsável do RH para eu escolher para onde eu iria, por conta da minha posição no concurso. E eu tive a opção de ir para outras 2 secretarias. Só que na hora a cultura me chamou a atenção e eu falei assim, vou entrar de cabeça. Você já era interessada em questões culturais? Já tinha um conhecimento, lógico que muito inicial ainda, eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio. E foi muito interessante porque logo que eu saí do RH nesse dia, em que eu escolhi a Secretaria de Cultura, eu falei, mas onde é a secretaria? E ele falou, é só atravessar a rua. O RH em frente à Pinacoteca. E quando eu atravessei a rua, estavam os parlapatões na praça da Pinacoteca, aquela praça lotada de crianças. E eu vejo uma pessoa filmando e passando, cabelo cacheado, uma presença muito marcante, que era a secretária, a Cris Cury. Então, logo de início eu já me encantei por isso, e desde então estou aí nessa correria. Dentro da Secretaria de Cultura, inicialmente eu trabalhei com compras, então o Clodomar, que é um servidor mais antigo da Secretaria, e a Cris como mentora, me acompanharam em todo esse processo. Logo que eu entrei também, comecei a conhecer o ritmo da Secretaria, conheci as oficinas culturais, então cuidei um pouco da parte da fiscalização e do acompanhamento das oficinas que estavam acontecendo na época, que foram interrompidas em de Covid-19. Logo em seguida, quando entrou a pandemia, eu entrei em outubro de 2019 e logo no ano seguinte, em março de 2020, começou. E houve a necessidade, né, iminente do auxílio aos artistas que não podiam executar suas funções, não podiam trabalhar. Então, o município de Botucatu realizou um edital super importante na época, que foi o Olhar para Dentro. Foi para pulverizar recurso mesmo, para tentar suprir, mesmo que minimamente, as necessidades da situação. Logo em seguida veio a Lei Aldir Blanc, e na Lei Aldir Blanc eu acompanhei logo no começo, mas distante, vendo a Cris, vendo a Natália, que era a nossa diretora de fomento da época, correr atrás de regulamentação, de documentação, do cadastro no governo federal. E em 2021 eu comecei a executar não só mais a parte financeira, mas também o controle da execução dos projetos. Aí eu comecei a me apaixonar pelos editais e pelo formato. É uma coisa que a gente tava falando, né? Que é uma coisa burocrática, pra muita gente é chata, né? Você pelo jeito gosta, né? Eu amo, eu gosto muito de leis. Você falou que ia aprender, quer começar a estudar direito agora, né? Isso, eu sou formada hoje em logística, tenho interesse, sempre tive, passei em vários vestibulares na época em que me formei, só que não pude ir por questões pessoais. E tenho interesse em retornar exatamente por conta disso. Eu sinto que dentro da gestão pública, principalmente quando se trata de cultura, não é a situação mais de Botucatu. Hoje a gente tem um jurídico muito parceiro, mas falo por outras cidades que às vezes não tem um setor parceiro. Isso eu te falo por experiência própria. Ou que tenha conhecimento sobre as questões culturais. O jurídico é sempre um entrave, principalmente questões culturais, que é a nossa área, né? Exatamente. Mas realmente é muito legal ter. Sim, e quando vem uma lei, por exemplo, como a Paulo Gustavo, agora, que é para o audiovisual, tem 70% do recurso voltado para o audiovisual, 30% para as artes em geral, e tem especificações, como chegar no jurídico, como entregar o nosso edital e justificar o porquê que ele tem que acontecer, por que tem que ser naquele formato. Sinto também a necessidade de conhecer um pouco mais sobre modalidades licitatórias.
como se encaixa um edital dentro das modalidades licitatórias que nós temos, das leis de licitações? Né, até falar uma linguagem um pouquinho mais acessível, porque a gente entende o que você está falando. Porque existem vários mecanismos dentro da prefeitura, que você tem a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Finanças, né? Enfim, são vários setores ali. E aí, para o dinheiro chegar, ele não vem direto para a Secretaria de Cultura, tem que passar por outros lugares. E aí entra essa questão de licitação, as leis que envolvem, isso tudo às vezes complica, né? Para chegar essa grana para quem tem que chegar. Isso, né? Então eu falo que sou muito apaixonada por esse processo como um todo. Então, saber como acontece, se existe uma forma de padronizar, sistematizar para que todos estejam falando a mesma língua. Isso é super importante. Pois é. E agora a nossa conferência, né? Sim, eu queria que você falasse aí sobre a conferência, qual a tua impressão, né? Você é uma pessoa que circula muito bem, porque assim, sempre existe aquela coisa, os artistas e a gestão, sempre tem um certo conflito, às vezes não, às vezes sim, mas você é uma pessoa que circula muito bem com todo mundo ali, né? Sim, eu vejo a gestão, Rogério, como a gestão está aqui para ouvir, escutar, entender quais são as demandas e moldar de acordo com o que pode e o que não pode. A gestão não está aqui para barrar nada e não é a nossa intenção. Inclusive, eu vejo a Secretaria de Cultura cada vez evoluindo mais enquanto órgão gestor de cultura aqui no município, para ser mais acessível, mais abrangente, para ser democrático mesmo. Então, antigamente, em outros governos, existia aquela política de balcão, aquela coisa mais engessada, tipo... que é aquela coisa que você, né, pede ali... que vem o meu amigo, meu amigo, então, ó, aqui pra uma você. coisa transparente. Sim, então hoje a Secretaria de Cultura trabalha mesmo só com editais de chamamento público, em consonância com o Conselho, isso foi uma decisão, um comum acordo, de ser tudo o mais transparente possível, com democracia mesmo. Eu acho que essa conferência, ela é um momento super importante, ela vem pós-pandemia, então as pessoas ficaram quase 3 anos dentro das suas casas, elas perderam o hábito de sair, de discutir cultura principalmente. Então a conferência, a 8ª Conferência Municipal de Cultura, né? 8ª no nosso município. É que nem o Ivan, né? O Ivan Montanari que esteve aqui, ele foi secretário de Bragança, ele falou, pô, é incrível porque pouquíssimas cidades do estado tiveram 8 conferências de cultura, né? Falou, ele, inclusive, tanto o Ivan quanto a Ana Paula Duval, que também foi uma palestrante, foi muito bom esse olhar de fora sobre a nossa conferência. Porque aqui tanto o poder público quanto a classe artística, conselho, classe, nós somos até muito exigentes e criteriosos com nós mesmos. Então a gente fica sempre pensando que não é o suficiente, não tá bom, podia ser melhor, podia ser assim, e acaba vendo mais o que poderia acontecer e não todo o sucesso do que aconteceu. E foi muito bom esse olhar de fora, porque eles nos deram um olhar mesmo de não, vocês estão fazendo certo. E a forma como a gente discutiu ali, né? Todos os detalhes, os eixos, né, que a gente chama, né? Cada tópico ali ligado à cultura e tudo mais. Foi muito interessante. Eu acho que a gente está nesse processo de construção. A conferência, a gente tinha um objetivo, tínhamos metas, algumas cumpridas, outras não cumpridas, mas eu acho que esse processo foi super importante para poder recriar esse público também. Eu acho que a grande maioria foi cumprida, né? Era formar as bases do plano de cultura, isso daí já foi muito bem feito, né? Muitas discussões a respeito dos assuntos. Sim, eu acredito que essa conferência, ela foi o norte para que as próximas possam ser cada vez melhores. A gente tem um novo conselho agora eleito, né? Temos um novo conselho eleito, já temos os delegados que vão representar na conferência estadual e possivelmente, quem sabe, na nacional. Esse plano de cultura ele também é super importante porque agora nós temos o compromisso com o governo de entregar esse plano até 11 de julho do ano que vem. Então esse é um processo muito interessante e muito bacana de ser vivido. Eu acho que é um momento único para Botucatu. Agradeço muito aos membros da comissão que participaram dessa conferência, a Cris Cury, nossa secretária, que participou de todos os dias da conferência. É muito difícil isso, eu ouvi de várias pessoas. Tem um gestor que participa todos os dias, que está presente, a gente vê uma realidade completamente o gestor aparece na diferente. abertura e vaza. Eu já vivi isso bastante. Aparece, dá um H, ou tchau. Então a Cris é uma força da natureza, ela respira cultura, ela vive por essa secretaria. Então, pra gente é uma honra ter ela aqui. Eu tenho a honra de conviver com ela. E eu falo que cada dia eu fico mais admirada com a pessoa que ela é e o exemplo que ela dá. Legal. Bom, eu acho que é isso. É isso, né, Gabi? Pô, brigadão, viu, por se dispor aí a conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço. E fiquem ligados e ligados aí, tem muito para acontecer. Agora começa as reuniões do novo conselho. É importante você se interessa por cultura, conhece gente que faz cultura, chamar para participar, né? Porque a ideia é trazer a galera para cada vez mais perto dessa história toda que está começando a ser criada agora. Isso aí. Legal, obrigado, viu? Eu que agradeço. Isso aí, isso foi um resumão aí do que aconteceu aqui na 8ª Conferência de Cultura de Botucatu. Fique ligado que tem muito mais para rolar aí
na nossa cultura. E é isso, vamos em frente.